Fala, galerinha da segunda série. Vamos dar continuidade aí à circunferência trigonométrica. Hoje nós vamos trabalhar com o seno, cosseno e a tangente aqui na circunferência trigonométrica ou no ciclo trigonométrico, ok? Presta bastante atenção para você ver como é que é fácil. Olha só, eu já montei aqui a circunferência trigonométrica, tá? E já estou indicando a posição das razões trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente. Ó. O seno é esse eixo da vertical do ciclo trigonométrico. O cosseno é esse eixo da horizontal do ciclo trigonométrico. E a tangente é esse eixo aqui que tangencia a circunferência trigonométrica nesse ponto aqui, ok? Que é o início aqui do ciclo trigonométrico. Agora entenda o seguinte, para você gravar melhor essas posições, tá? Eu te dou uma dicasinha, presta bastante atenção. Seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. Repete comigo. Seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. Seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. Bacana, ó. Seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. Ok? Lembrar uma coisa, o ciclo trigonométrico continua o mesmo, variação de 0 a 360 graus, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Outra coisa importante, o raio do ciclo trigonométrico. Galera, o raio ele é sempre unitário, tá? Ó, o raio vale 1, uma unidade de comprimento, ok? Isso é um padrão. Então, o raio do ciclo trigonométrico sempre vale 1. Bacana? Olha só, outra característica. Se o raio vale 1, então daqui até aqui tem uma unidade, daqui até aqui tem uma unidade, daqui até aqui tem uma unidade e daqui até aqui tem uma unidade. Porém, olha só como é que funciona. Isso aqui é como se fosse o plano cartesiano, né, que vocês conhecem. Então, olha só, acima de 0 é positivo, abaixo de 0 é negativo, a direita de 0 é positivo e a esquerda de 0 é negativo. Por isso que você observa o seguinte, ó, daqui até aqui tem 1. Então, nessa posição, ó, o seno, ó, esse eixo é do seno, ó, nessa posição o seno vale 1, em 90 graus o seno vale 1. Nessa posição, o seno já vale menos 1, ó. Ah, mas por quê? Porque está abaixo, ó, da origem. Ou está abaixo do zero, né? Como a gente costuma dizer. Né? Origem lá no plano cartesiano. Aqui é simplesmente o cruzamento dos eixos. Ou seja, nessa posição aqui, o seno e o cosseno valem 0. Tá? Bom, para o cosseno, que é o eixo deitado, ó, o eixo da horizontal, aqui à direita o máximo valor é 1, aqui à esquerda o menor valor é menos 1, ou seja, cosseno de 0 grau e cosseno de 360 graus é 1 e cosseno de 180 graus é menos 1, tá? Então, o seno lá em cima em 90 graus vale 1, o seno lá embaixo em 270 graus é menos 1, o cosseno aqui à direita em 0 grau e 360 graus ele vale 1. E o cosseno aqui à esquerda em 180 graus ele vale menos 1. Bacana? Gravem esses valores aí. Agora, como é que funciona a tangente? A tangente é o seguinte. Tá vendo essa parte de azul aqui? É só para tangente, ó. 0 acima positivo, abaixo negativo. Ok? Ó, 0, ou seja, nessa posição aqui a tangente é 0. Ou seja, presta atenção, em 0 grau, 360 graus, 180 graus, todos vão ser projetados aqui, ó, em 0. Ó. Se eu sair aqui do 180 e for retinho, eu vou encontrar exatamente 0 para quem? Para a tangente. Então, a tangente de 180 graus é 0, a tangente de 0 graus é 0 e a tangente de 360 graus também é 0. Bacana? Se eu variar
para cima, os valores vão ser positivos. Se eu variar para baixo, os valores vão ser negativos. De onde até onde? Bom, de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito. Tá? A tangente não tem fim, ó. Bacana? A tangente tem variação de mais infinito a menos infinito. Ok? Bom, já o seno e o cosseno, não sei se você percebeu, eles variam de menos 1 a 1. Ó. O seno e o cosseno variam de menos 1 a 1. O eixo do seno é esse aqui, ó, da vertical, de pé. Ó. Então ele varia aqui de baixo de menos 1 até aqui em cima, que é 1, passando exatamente pelo zero. E o cosseno do mesmo modo, só que é o eixo horizontal. Ó. Ele varia aqui à esquerda de menos 1 até aqui à direita, que é 1, passando pelo meio aqui, que é 0. Ou seja, a variação do cosseno é de menos 1 a 1, a variação do seno é de menos 1 a 1 e a variação da tangente é de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito. Bom, galera, sinais. Como é que funcionam esses sinais aqui? Presta bastante atenção. Tá vendo aqui os quadrantes? Ó? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Bem facinho, tá? Vamos começar aqui com o seno. Ó. Ok? Ó? Tá vendo esse eixo do seno? Daqui pra cima, ó, é positivo. Ó. Eu vou até colocar aqui, ó, para você não ter dúvida. Ó. Aqui, ó, é positivo e aqui embaixo é negativo. Aqui à direita é positivo e à esquerda é negativo. Acima e embaixo é seno, à direita e à esquerda cosseno. Aí é só você verificar quais são os quadrantes que dividem esses sinais que eu coloquei. Olha só, presta atenção, acompanha aqui comigo. Vamos começar com o seno. O seno, ó, tá vendo esse semi-eixo aqui, ó, que vai de 0 até 1 aqui, ó? Ele divide o primeiro e o segundo quadrante. Essa parte é a parte positiva do seno. Então o seno, ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Está aqui, ó, SE 1 e 2, ó. Então SE é positivo no 1 e no 2, ou seja, no primeiro e no segundo quadrantes. Certo? Ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Ela divide o primeiro e o segundo quadrante. E essa partezinha aqui é do seno. Já a parte de baixo, ó, tá vendo aqui, ó, que é o semi-eixo aqui da vertical, só que na parte de baixo, ó, esse semi-eixo divide o terceiro e o quarto quadrante, a parte negativa. Então o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e é negativo no terceiro e quarto quadrantes. Entenda o seguinte, não sei se você percebeu, mas aqui, ó, eu coloquei só os positivos. Então, as razões trigonométricas, elas são sempre positivas em 2 quadrantes e negativas em outros 2. Então, tudo que não estiver aqui será o quê? Negativo. Ok? Bom, agora vamos para o eixo horizontal, ó, o eixo do cosseno. À direita aqui, ó, o cosseno é positivo. Quais são os quadrantes que o cosseno divide? O primeiro e o quarto quadrante na parte positiva. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, que está aqui, ó, cor de cosseno, positivo. Primeiro e quarto quadrantes, ó, 1 e 4. Tá? Só olhar ali, ó. Agora, o cosseno, se ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes, ele vai ser negativo no segundo e terceiro, ó. Então, essa é a parte negativa do cosseno. Então, ela é negativa no segundo e terceiro. Então, essa razão trigonométrica cosseno é negativa no segundo e terceiro quadrante. E é positiva no primeiro e quarto quadrante. Ok? Então, só repetindo. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes. O cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes. Tudo que não estiver aqui é negativo. Ok? Então, eles são positivos em 2 quadrantes, negativos em outros 2 quadrantes. Certo? Bom, e agora, finalmente, a tangente. Como é que funciona a tangente?
A tangente funciona assim, olha só. Para determinar aonde que ela é positiva e aonde que ela é negativa, eu tenho que estabelecer uma linha que passe pelo centro da circunferência trigonométrica, por aqui, ó, certo? Então, se eu partir de um arco do terceiro quadrante, ó, e passar aqui pelo centro, ó, traçar uma linha do arco do terceiro quadrante, passando pelo centro da circunferência trigonométrica, olha onde é que vai bater, ó, lá em cima, ó, na parte positiva. Então, a gente diz o seguinte, que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, porque arcos do terceiro quadrante e do primeiro quadrante, ó, geram tangentes aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Agora, arcos do segundo e do quarto quadrante geram tangentes lá embaixo, ó, e lá embaixo é negativa. Então, a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro quadrantes e é negativa no segundo e no quarto quadrantes, tá? E foi o que eu escrevi aqui, ó, tá? O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes. Para você lembrar de maneira mais fácil, a gente faz uma brincadeirinha. Qual que é a brincadeirinha? Eu vou chegar para você e vou perguntar para você quem é o seu amigo do peito? Aí você vai falar assim, cê tá com mais. Aí eu vou falar assim, então liga para ele, qual o número dele? Aí você vai me falar 12, 13, 14. Então como é que é a brincadeirinha? Quem é seu amigo do peito? Cê tá com mais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Quem é seu amigo do peito? Cê tá com mais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Quem é seu amigo do peito? Cê tá com mais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Olha, acompanha aqui comigo. Seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. E o raio do ciclo trigonométrico é sempre 1. O seno varia de menos 1 a 1, o cosseno varia de menos 1 a 1 e a tangente de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito. Legal? Quem é seu amigo do peito? Você tá com mais. Liga para ele qual o número dele? 12, 13, 14. Liga para ele qual o número dele? 12, 13, 14. Valeu, galera. Bom, galerinha, continuando aí, tá? Olha só. O que você tem que saber aí quando você estiver trabalhando com seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica? Você tem que ir trabalhar com esses valores que eu já coloquei aqui no quadro, que são os valores dos arcos no ciclo trigonométrico. Bacana? Então eu já coloquei todos os valores aqui, ó, os valores que são importantes para você, para nós montarmos aí essa tabelinha, né? Na verdade um tabelão do Anibão. Bacana? Agora, quais são as ferramentas que você vai precisar? Você vai precisar do amigo. Quem é o amigo? Você tá com mais, liga para ele qual o número dele? 12, 13, 14. Você vai precisar das reduções ao primeiro quadrante que nós vimos na videoaula anterior, ok? Então presta bastante atenção para você aprender como trabalhar com isso daí. Olha para cá, vou bem devagar, tá? Primeira coisa, eu vou montar os seno, cosseno e tangente dos arcos de extremidade. Quem são os arcos de extremidade? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que eu não coloquei aqui. Ah, mas por que você não colocou aqui, professor? Porque o 360 graus está exatamente na mesma posição do 0 grau, tá? Então não tinha necessidade de colocar o 360 graus aqui, porque eu ia só repetir os valores, certinho? Então os valores para seno, cosseno e tangente de 0 grau e 360 graus são os mesmos, ok? Olha só, vou começar com 0 grau, tá? Bacana? Olha só, 0 grau tá nessa posição, certinho? Nessa posição aqui, ó. Nessa posição eu tô exatamente sobre o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno.
Então, nessa posição aqui, o cosseno vale 1, ó. Certo? Então, você vai vir aqui no cosseno e vai colocar 1. Ó, como é que é fácil. Agora eu vou te dar uma dica. Além da dica eu vou te mostrar. Mas a dica vai servir para os outros, certo? Sempre que o seno ou o cosseno, galera, seno ou cosseno, valerem 1 ou menos 1, o outro vai valer 0. Então, se o cosseno aqui vale 1, o seno vale 0. Então, seno de 0 grau é 0. Ah, mas por quê, professor? Olha só. O eixo do seno é esse de pé aqui, ó. Se eu sair aqui do 0 grau e for em direção ao eixo do seno, olha onde é que eu vou bater, ó. Em 0, ó. Tá vendo, ó? Saio do 0 grau e vou até o eixo do seno. Vou bater aqui em 0. Então, seno de 0 grau é 0. Agora um detalhe importante aqui, ó, para facilitar o seu trabalho, tá? Olha para cá, acompanha aqui comigo. Não esquece disso que eu vou colocar aqui no cantinho. Aliás, vou colocar de laranjado, tá? Para destacar. Olha só, bacana. Tangente de um ângulo é igual a seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Ou seja, a tangente do ângulo é sempre o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, galera, vamos entender o seguinte. Se eu quiser saber a tangente de 0 grau, é o seno de 0 grau dividido pelo cosseno de 0 grau. Quanto que é 0 dividido por 1? Aí você vai ver que é 0. Agora, se você quiser buscar aqui na circunferência trigonométrica, como é que você faz? 0 grau não está aqui? Nessa posição, olha quanto vale a tangente. 0. Está aqui, ó, de azulzinho. Tá vendo? 0 grau, tangente, 0. Então, esses valores aqui são da tangente. Acima positivo, abaixo negativo. E aqui, ó, tudo que tiver nessa linha central vai me dar tangente igual a 0. Certo? Bom, mas eu prefiro fazer assim, ó. Tangente do ângulo é igual a seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tá? Então, é só dividir o seno pelo cosseno que você vai determinar quem? A tangente. Então, esse é o seno, cosseno e a tangente de 0 grau. Agora, 90 graus, galera. Ó, vou girar 90 graus. 90 graus está aqui, ó. Está sobre o eixo do seno, ó. Nessa posição, o seno vale 1, ó. Tá vendo, ó? Seno de 90 graus é 1, ó. Então, você vem aqui, ó, em seno e coloca 1. Aí, você lembra daquilo que eu te falei. Sempre que o seno ou cosseno valerem 1 ou menos 1, o outro vai valer 0. Então, se o seno vale 1, o cosseno vai valer 0. Ah, mas por quê? Veja bem, ó. Se eu sair de 90 graus e for até o eixo do cosseno, vai bater exatamente no 0. Viu como é que é fácil? E tangente? Tangente é 1 dividido por 0, ou seja, seno dividido pelo cosseno. Quanto que é 1 dividido por 0? Primeiro mandamento da matemática, nunca dividirás por 0. Então, tangente de 90 graus, galerinha, não existe, tá? Não existe tangente de 90 graus, ok? Bom, vamos para 180 graus. 180 graus está aqui, ó, sobre o eixo do cosseno. Então, cosseno de 180 graus vale menos 1, ó. Então, você vem aqui, ó, onde tem cosseno, coloca menos 1. Vamos repetir? Sempre que o seno ou cosseno valerem 1 ou menos 1, o outro vai valer 0. Então, se o cosseno é menos 1, o seno vale 0. Legal, galera? Ah, mas por quê? Vamos lá, ó. 180 graus não está aqui, ó. Vamos procurar o eixo do seno. Bateu aonde? 0. O eixo do seno é o de pé, ó. Tá? Bom, e o que é a tangente?
é o seno dividido pelo cosseno sempre. Então, 0 dividido por menos 1 dá 0. Vamos para o último arco de extremidade. Já falei que o 360 graus é igual ao 0 grau, tá? Então, 0 grau ou 360 graus são esses valores aqui, ok? Vamos para o 270 graus. 270 graus está lá embaixo, ó. Está sobre o eixo do seno. Então, o seno nessa posição vale menos 1. Ó. Então, você vai aqui no seno de 270 graus, coloca menos 1. Ok? Bom, de novo, mais uma vez, até você memorizar. Sempre que um deles, seno ou cosseno, valerem 1 ou menos 1, o outro vai valer 0. Então, se o seno é menos 1, o cosseno é 0. Legal, galera? Então, veja bem, ó. Se eu quiser a tangente, é o seno dividido pelo cosseno. Então, menos 1 dividido por 0, primeiro mandamento da matemática, nunca dividirás por 0. Então, tangente de 270 também não existe, tá? Por que que não existe? Aqui, a tangente é projetada para mais infinito ou para menos infinito, né? Como a gente não sabe onde fica o infinito, então ela não vai existir, certinho? Então, tangente de 270 graus não existe, tangente de 90 graus também não existe, tá? Algebricamente, é porque você tem uma divisão por 0, tá vendo? Então, algebricamente é por isso. Geometricamente é porque vai ser projetado para mais infinito quando der 90 graus e para menos infinito quando der 270 graus, certo? Ó, tangente, ó, saiu aqui do centro, projetou mais infinito. Tangente saiu do centro, projetou menos infinito, certo? 90 graus para mais infinito, 270 graus para menos infinito. Bom, agora que nós já completamos aí os arcos de extremidade, ó, o 0, 90, 180, 270 graus, né? E lembrando que o 0 grau e 360 graus representam os mesmos valores, porque eles estão na mesma posição. Agora nós vamos para os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Bom, primeiro quadrante é aquela tabelinha que você já conhece, do 30, 45, 60, que são os arcos notáveis, ok? Qual é a tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de tudo, raiz em todo mundo. É assim que você faz? Né? E a tangente, o que vai ser a tangente? O seno dividido pelo cosseno. Então vai ficar assim, ó, presta atenção. Seno de 30 graus, meio, tá aí, ó. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tá aí, ó. Depois, cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. E cosseno de 60 graus vai ser meio. Aí, se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, ou seja, meio dividido por raiz quadrada de 3 sobre 2, eu vou encontrar raiz quadrada de 3 sobre 3. Se eu dividir raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, eu vou encontrar 1. E se eu dividir raiz quadrada de 3 sobre 2 por meio, eu vou encontrar raiz quadrada de 3. Então, estão aí os valores de 30, 45 e 60 que são do primeiro quadrante. Bacana? Isso aí você já sabia. Ok? Agora vamos para o segundo quadrante. Como é que a gente trabalha? Galera, a gente nunca trabalha com arco do segundo quadrante. Ou seja, na verdade a regrinha é o seguinte: a gente nunca trabalha com arco se ele não for de extremidade ou do primeiro quadrante.
Então entenda o seguinte, se for um arco de quadrante, ele tem que estar no primeiro quadrante. Se ele não estiver no primeiro quadrante, eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante. Por isso que na videoaula anterior eu ensinei a vocês a reduzir ao primeiro quadrante. Estou relembrando aqui, ó, certo? Bom, então vamos lá. Estou trabalhando no segundo quadrante. Qual que é o primeiro ângulo? 120 graus. Então eu vou fazer o seguinte, ó como é que é fácil, hein? Olha só como é que é fácil. Pego 120 graus, ó, redução do segundo para o primeiro. 180 graus menos o ângulo. Quem que é o ângulo aqui, né? 120 graus, ó. Então 180 graus menos 120 graus dá 60 graus. Bom, galera, 120 graus é correspondente a 60 graus, ó. Então, o que que acontece? Se eles são correspondentes, eu vou usar os mesmos valores de 60 graus. Então, onde tem 120 graus aqui, ó, eu vou colocar raiz quadrada de 3 sobre 2, ó. Vou colocar meio, ó. E vou colocar raiz quadrada de 3. Certinho, ó? Só peguei os valores dos 60 e repeti aqui. Viu como é que é fácil? Ó? Agora vamos pegar aqui os 135 graus. 180 graus menos 135 graus, 45 graus. Então, 135 graus é correspondente a 45 graus. O que que eu vou fazer? Pegar os valores do 45 e colocar aqui no lugar do 135. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1, ó. Viu aí como é que é fácil, galera? E vamos para o último, né? 150 graus. 180 graus menos 150 graus dá 30 graus. Vou fazer a mesma coisa. 150 graus é correspondente a 30 graus. Vou pegar os valores do 30 graus e vou repeti-los aqui embaixo. Então vai ficar meio raiz quadrada de 3 sobre 2, tá aqui, ó, e raiz quadrada de 3 sobre 3. Só que aí tem um detalhezinho, presta bastante atenção, porque se você esquecer desse detalhezinho, vai dar tudo errado. Acompanha aqui comigo, presta atenção. Sempre que você reduzir ao primeiro quadrante, que foi o que eu fiz aqui, ó, 120 reduzido ao primeiro quadrante deu 60, 135 reduzido ao primeiro quadrante deu 45 e 150 reduzido ao primeiro quadrante deu 30. Eu reduzi ao primeiro quadrante para encontrar o valor do seno, do cosseno e tangente. Galera, o problema todo é o seguinte. O seno, cosseno e tangente, dependendo do quadrante em que eles estejam, eles podem ser positivos ou negativos. Quem que vai dizer para mim se ele é positivo ou negativo? O amigo. Quem é o amigo? Você tá com mais. Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Olha só. É só olhar o amigo. Quer ver? Ó? Já determinei os valores, tá? Através da simetria, da correspondência. Agora eu vou olhar o amigo. Presta atenção. Qual é o quadrante que eu estou trabalhando? Ó? Segundo quadrante. Então tá aqui, ó. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Então, ó, aqui o seno vai ser positivo. Porque no segundo quadrante ele é positivo. Já o cosseno e a tangente não tem segundo quadrante aqui. Então, se não tem segundo quadrante aqui, é porque eles são negativos. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, aqui e aqui. Ou seja, o cosseno e a tangente no segundo quadrante são negativos, tá? Agora sim, os valores estão corretos.
ok? Então só o seno no segundo quadrante é positivo, cosseno e tangente são negativos. Agora, galera, eu vou para o terceiro quadrante, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no segundo quadrante, tá? Não trabalho com ângulos fora do primeiro quadrante, tá? Ou os ângulos são de extremidade, ou eles estão no primeiro quadrante. Ah, mas se eu não trabalho com ângulos fora do primeiro quadrante, como é que eu vou trabalhar com os ângulos do terceiro quadrante? Eu vou reduzi-los ao primeiro quadrante. Tá aqui as relações de redução. Então eu vou reduzir do terceiro para o primeiro. Como é que reduz do terceiro para o primeiro? O ângulo menos 180 graus. Tá? Quem são os ângulos aqui? Vamos lá, ó. Primeiro é 210. Então, 210, que é o ângulo, menos 180 graus, vai ficar 30 graus. Aí você vai vir aqui, ó, no primeiro quadrante, cadê o 30 graus? Não tá aqui, ó. Você vai pegar os valores do 30 graus e repetir para o 210 graus. Viu como é que é fácil? É sempre do mesmo jeito. Então, meio, raiz quadrada de 3 sobre 2 e raiz quadrada de 3 sobre 3. Então aí, ó, esses são os valores do 30 graus repetidos para o 210. Vamos pegar 225 graus. O ângulo menos 180 graus. 225 graus menos 180 graus, 45 graus. Cadê os valores do 45 graus? Ó? Estão aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1, ó. Então vamos lá, só repetir, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1, ó. Então aí, ó. Vamos para o último, 240 graus, último do terceiro quadrante. 240 graus. É o ângulo menos 180 graus. 240 graus menos 180 graus, 60 graus. Vamos lá nos valores dos 60, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2, meio e raiz quadrada de 3. E eu vou repeti-los ali, ó. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2, meio e raiz quadrada de 3. Todos repetidos. Porém, todavia, entretanto, não posso esquecer do que? Eu estou trabalhando no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno, cosseno e tangente podem ser positivos ou negativos. Vamos ver? Quem que vai me dizer isso? O amigo. Quem é o amigo? Você tá com mais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Olha só, vamos lá, ó. Terceiro quadrante. Então, o seno, ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes. No terceiro, ele é negativo. Então, seno com sinal negativo. Tá vendo, ó? Então, aqui, ó, o seno é todo negativo. Cosseno. O cosseno, ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes, ó. Tá vendo aqui, ó? No terceiro quadrante, que é o quadrante que eu estou, ele é negativo. Então, cosseno, negativo, negativo e negativo. Então, tá aí, ó. O cosseno é negativo, negativo, negativo. E, finalmente, ó, a tangente, ó. A tangente, ela é positiva no primeiro e terceiro quadrantes. Como eu estou no terceiro quadrante, ela é toda positiva. Agora sim eu tenho meus valores de maneira corretíssima, ok? E vamos para o último quadrante, quarto quadrante, legal? Vou fazer a mesma coisa. Não trabalho com arcos fora do primeiro quadrante. O que eu faço? Tem que reduzir agora do quarto para o primeiro. Como é que é a formulazinha? 360 graus menos o ângulo. Tá aí, o primeiro ângulo é 300 graus. Então, 360 graus menos 300 graus vai dar 60 graus. Bom, então 300 graus é correspondente aos 60 graus. Então, vou pegar os valores dos 60 graus e vou repetir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2, meio e raiz quadrada de 3. Estão aí os valores, ó, de 60 graus, que é o mesmo do 300. Lógico que ainda vou verificar o sinal, calma, uma coisa de cada vez.
Depois, 315 graus. 360 graus menos 315 graus, 45 graus. Então, eu pego os valores do 45 graus e coloco aqui, ó, na mesma posição. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1. Estão aí os valores do 45 graus, que é correspondente a 315 graus, lá no quarto quadrante. E vamos para o 330 graus. 360 graus menos 330 graus, aqui na redução, vou cair no 30 graus. Quem são os valores do 30 graus? Meio raiz quadrada de 3 sobre 2 e raiz quadrada de 3 sobre 3. Ó. Então vai ficar meio raiz quadrada de 3 sobre 2 e raiz quadrada de 3 dividido por 3. Bom, nós estamos trabalhando no quarto quadrante. No quarto quadrante, nem todas as razões, seno, cosseno ou tangente, são positivas. Então, nós temos que verificar. Quem que vai verificar para a gente? O amigo. Quem é o amigo? Cetacomais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Aí você tem que ter pesadelo com esse negócio aí, hein? Olha só. Tá aqui, ó. Presta atenção. Primeiro seno. Tá aqui, ó. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Eu estou trabalhando no quarto quadrante. Então, o seno é negativo. Então, menos, menos e menos, ó, tá vendo? Ó, no quarto quadrante, os valores para o seno são negativos. Agora, cosseno. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Ó. Como eu estou trabalhando no quarto quadrante, o cosseno vai ser todo positivo. Legal? Agora, eu vou para a tangente. Ó. A tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes. Ó. Como eu estou trabalhando no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Então, onde tem tangente, a gente vai colocar o sinalzinho negativo. E tá aí montada a tabela, né? Ou seja, o tabelão do Anibão. Galera, entenda o seguinte. Ah, professor, vou decorar esse tabelão. Você pode até decorar, mas você vai ter trabalho à toa. Vamos entender o seguinte. Se você souber determinar os arcos de extremidade, igual eu te mostrei aqui, né? Só voltar o vídeo, dar uma olhadinha lá, né? Se você souber determinar os arcos de extremidade, são os mais fáceis. Depois, se você pega o jeito, é tranquilo. Eu gosto de dar uma dica, ó. Eu sempre olho o seguinte, por exemplo, quando ele quer o ângulo, ó, 0 grau, ó, eu olho o ângulo, ó, 0 grau. Aí eu já olho o valor diferente de 0. Então aqui, ó, em 0 grau eu tenho 1 em cima de quem? Do cosseno, então o cosseno vale 1. Bom, se o cosseno vale 1, o seno vale 0. Porque sempre que um deles valer 1 ou menos 1, o outro vai valer o quê? 0. Por exemplo, eu pego aqui 270 graus, legal? 270 graus está aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem um menos 1 aqui, ó? Só que 270 graus está sobre o eixo do quê? Do seno. Então, o seno de 270 graus é menos 1. Bom, se o seno de 270 graus é menos 1, o cosseno só pode valer 0. Tá? E aí, a tangente vai ser sempre o seno dividido pelo cosseno. Tá? E os arcos de quadrante, você tem que continuar sabendo aquela tabelinha do 30, 45 e 60 graus que você já sabe. Legal? E verificar quais são os quadrantes em que as razões são positivas ou negativas. Então, quem que vai te auxiliar nisso? O amigo. Quem é o amigo? Cetacomais. Liga para ele. Qual o número dele? 12, 13, 14. Né? Lembrar que para você determinar a simetria é só reduzir ao primeiro quadrante quando você não estiver no primeiro quadrante. Né? As formulazinhas de redução eu coloquei aqui para vocês lembrarem. E é isso aí, galera. Olha o tabelão do Anibão montado para vocês. Valeu! Bom, galerinha, agora os exemplos. Olha só. O primeiro exemplo já está aqui na tela. Resolva a expressão trigonométrica seno 90 graus mais cosseno de 1380 graus mais tangente de 225 graus menos cosseno de 180 graus dividido por tangente de 180 graus menos seno de 270 graus, menos cosseno de 90 graus.
Bom, primeira coisa que você vai fazer é identificar se esses ângulos ou esses arcos, ó, tá vendo? 90 graus, 1380 graus, 225 graus, 180 graus, 180 graus, 270 graus, 90 graus, esses arcos, eles são de quadrante ou são de extremidade. Lembrar que os arcos de extremidade são 0, 90, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Esses são os arcos de extremidade. O resto são arcos de quadrante. Bom, 90 graus, extremidade. Tá vendo que eu já coloquei aqui em cima, ó, de vermelhinho, ó, extremidade, ok? 1380 graus. É um arco fora da primeira volta positiva. Então, toda vez que eu tiver um arco fora da primeira volta positiva, eu tenho que primeiro encontrar a primeira determinação positiva ou primeira detimais. Já fiz aqui para você para adiantar. 1380 graus dividido por 360 graus, que é o cálculo da primeira detimais. Deu 3 vezes 360 graus deu 1080 graus. Fiz a diferença para encontrar o resto, ó. Então, o resto aqui é 300 graus. 300 graus é a primeira detimais. 300 graus é um arco do quarto quadrante. Então, ele é de quadrante, ó. Tá aqui, ó, quad. 225 graus de quadrante, quad. 180 graus, extremidade, este. 180 graus, extremidade. 270 graus, extremidade. E 90 graus, extremidade. Então, 90 graus de extremidade, 1380 graus de quadrante, 225 graus de quadrante, 180 graus de extremidade, 180 graus de extremidade, 270 graus de extremidade e 90 graus de extremidade. Bom, qual é a diferença? Quando é de extremidade, é só você verificar direto se é 1 menos 1 ou 0. Só tem esses três valores possíveis aí, certo? Que eu acho mais simples. Agora, quando é de quadrante, eu tenho que verificar se está no primeiro quadrante ou se está fora do primeiro quadrante. Se estiver no primeiro quadrante, vai direto pela tabelinha. Se não estiver dentro do primeiro quadrante, ou seja, estiver fora do primeiro quadrante, eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante e verificar o sinal. Tá? Então vamos lá. 90 graus é arco de extremidade. 90 graus. Vamos lá, ó. Círculo trigonométrico imaginário. 90 graus está lá em cima. Lá em cima está sobre o eixo de pé. O eixo de pé é do seno. Lá em cima o seno vale 1. Então, seno de 90 graus é 1. Tá aí, ó. Bacana? Agora, cosseno de 1380 graus. Já havia calculado para você, já tinha te mostrado, né? Deu 300 graus, né? Achei a primeira detimais. 300 graus está no quarto quadrante, então eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante. Olha lá, ó. 360 graus menos 300 graus é a fórmula de redução, né? 360 graus menos o ângulo, que é igual a 60 graus. Legal. Então eu vou escrever aqui, ó. Cosseno de 1380 é o mesmo que escrever cosseno de 300, que é o mesmo que escrever mais cosseno de 60. Ah, professor, mas por que mais? Galera, 300 graus está no quarto quadrante. Qual é a razão trigonométrica aqui? Não é cosseno? Ó. Cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes. Olha o amigo aqui de novo. O amigo vai participar da tua vida agora o tempo todo. Para isso que ele é um amigo. É um amigo do peito. Quem é o amigo do peito? Setacomais. Liga para ele qual é o número dele? 12, 13, 14. Olha lá, ó. Então, cosseno, ó, é positivo no primeiro e quarto quadrante. Eu estou trabalhando exatamente no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante vai ser positivo quando eu reduzir ao primeiro quadrante aqui e der 60 graus, né?
360 menos 360 graus. Agora, lá na tabelinha, cosseno de 60 graus é meio. Então, cosseno de 1.380 graus é mais meio. Tá aí, ó. Vai substituindo os valores. Ó. Então, seno de 90 é 1. Cosseno de 1.380 eu calculei ali, ó. Deu meio. Agora, tangente de 225 graus. 225 graus também é um arco de quadrante. E 225 graus está no terceiro quadrante. Por que está no terceiro quadrante? Porque ele está entre 180 e 270. É só você lembrar das variações dos quadrantes da última videoaula que a gente teve. Olha lá. Bom, se ele está no terceiro quadrante, eu vou reduzi-lo ao primeiro. Então, o que vai acontecer? Como é que reduz o terceiro para o primeiro? O ângulo menos 180 graus. Quem é o ângulo? 225 graus. Menos 180 graus, 45 graus. Então, tangente 225 graus é igual a mais tangente 45. Ah, mas por que mais? Porque o quadrante é terceiro e a razão é tangente. Tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes. Ó. Tá vendo? Ó? Então, mais tangente 45 é igual a 1. Então, onde tem tangente de 225 graus, eu vou colocar 1. Ok? Menos cosseno de 180 graus. 180 graus é a extremidade. Olha o ciclo trigonométrico. 180 graus está à esquerda. Bacana? À esquerda, lá, ó, eixo deitado. Cosseno. Cosseno é menos 1 à esquerda. O que ele falou aqui? Cosseno. Então, menos 1. Ó. Então, menos 1. E a parte de cima está pronta. Agora, vamos para baixo. 180 graus. Tangente. 180 graus está aqui. Ó. Vamos procurar a tangente. Aqui no meio, ó, tangente vale 0. Legal? Então, tangente de 180 graus é 0. Seno de 270 graus. 270 graus está embaixo. Ó, 90, 270. Eixo do seno. Lá embaixo o seno vale menos 1. Ok? Ele quer exatamente o seno. Então vai ficar menos da expressão, menos 1 do valor. Ó. Cuidado, tem que colocar entre parênteses, tá? Porque vai ter um joguinho de sinais aqui. E por último, cosseno de 90. 90 graus está lá em cima, só que o eixo do cosseno está aqui no meio. Vamos procurar o eixo do cosseno, bateu em 0. Né? Mesmo porque o seno de 90 é 1, então o cosseno é 0. Então vai ficar menos 0. Bom, galera, vamos lá, ó. Presta atenção. Menos vezes menos dá mais. Certinho, ó. Menos vezes menos dá mais. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 1 mais 1 mais meio. Então vai ficar 3 mais meio. Isso aqui na parte de cima. Tá, ó. 1 mais 1 menos vezes menos dá mais 1 dá 3. Mais meio. E embaixo, menos vezes menos dá mais. 0 menos 0 dá 0, vai ficar mais 1. Então, embaixo ficou 1. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó? 1 embaixo não influencia em nada. Vamos tirar o MMC. Qual que é o MMC entre 2 e 1? 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3 dá 6. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, qual que é o resultado dessa expressão? Vou colocar aqui, tá? Aliás, vamos colocar logo aqui. Resultado da expressão. Ó. Espremer um pouquinho aqui. 6 mais 1 dá 7 sobre 2. Tá aí o resultado. Então, essa expressão trigonométrica tem um valor de 7/2. E esse é o primeiro exemplo. Bom, agora exemplo 2, galera. Determine os valores de m pertencentes aos reais para se ter cosseno do ângulo θ igual a 4m menos 15 sobre 5.
Bom, vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui cosseno de um ângulo. Ok? Se você lembrar lá da circunferência trigonométrica, você vai lembrar que o seno e o cosseno tem um limite. Tá? Existe um limite para essas duas razões trigonométricas. Qual é o limite? O seno e o cosseno variam de -1 a 1. Eu já coloquei aqui no quadro para vocês de novo. Ó. Então, o seno varia de -1 a 1 e o cosseno também de -1 a 1. Então, o maior valor que o seno pode assumir e o cosseno pode assumir é 1. E o menor valor que eles podem assumir é -1. Então, se eu te falar assim, o seno de um ângulo vale 1,2. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque o maior valor é 1. Se eu te falar o cosseno de um ângulo vale -2, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque o menor valor para o seno e para o cosseno é -1. Certinho? Então, toda vez que ele me pedir para eu determinar alguma coisa para valer o cosseno de um ângulo ou o seno de um ângulo, você vai lembrar dessas variações aqui, ó. Olha como é que é fácil. Presta atenção. O cosseno do ângulo não é 4m menos 15, ó. Então, onde tem cosseno do ângulo aqui, ó, eu vou colocar 4m menos 15. Aí vai ficar assim, ó. 4m menos 15 sobre 5, que é o cosseno do ângulo. Ó. O cosseno do ângulo é 4m menos 15 sobre 5. Isso aqui vai ter que ser o quê? Maior ou igual a 1, a menos 1, desculpa, né? A menos 1, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Galera, sempre do menor para o maior, é o intervalo, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou resolver como a gente resolve uma inequação simultânea. O que é inequação simultânea? Tudo que você faz para a esquerda, você vai fazer simultaneamente para a direita. Por isso o nome, simultânea, tá? Então, olha só, eu quero encontrar o valor de m, então ele tem que ficar sozinho. Então, esse 5 não está dividindo, ó, eu vou passar aqui para a esquerda multiplicando. Só que tudo que eu faço à esquerda, eu tenho que fazer à direita. Tá vendo? Ó, ó como é que é simples. Então, vai ficar 5 vezes menos 1, menos 5. Menor ou igual a 4m menos 15, que foi o que sobrou, ok? Menor ou igual a 5 vezes 1, 5. Tá aí, ó. Bom, eu tenho que encontrar o m, ok? Então, vou ter que isolar o m. Então, eu vou pegar aqui esse menos 15 e vou passar lá para o lado esquerdo somando. Se eu faço isso para a esquerda, eu tenho que fazer também para a direita. Vou trabalhar simultaneamente, tá? Por isso, inequação simultânea. Então, vai ficar assim, ó. Menos 5. Passou para lá o menos 15, ficou mais 15. Menor ou igual a 4m. Menor ou igual a 5. Que já estava aqui, mais 15. Tá aí, ó, pretinho aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 com mais 15 vai dar 10. Né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menor ou igual a 4m, que foi o que sobrou aqui no meio. Menor ou igual a 5 mais 15 dá 20. Vou pegar esse 4 que está multiplicando, vou passar esse 4 dividindo. Deixa eu marcar com lápis vermelho aqui, ó, com um pincel vermelho, fica melhor, tá? E aí tudo que eu faço para a esquerda, eu faço para a direita. Então vai ficar assim, ó, 10 dividido por 4, menor ou igual a m, menor ou igual a 20 dividido por 4, ó. Certo? Bom, 10 dividido por 4 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Ó. Então, ficou o quê? 5 sobre 2. Ó. Dividir em cima e embaixo por 2. Ó.
menor ou igual a m, menor ou igual a 20 dividido por 4 dá 5. E tá aí o intervalo final. E aí você vai escrever assim, ó. Isso implica em quê? Aí você abre uma chave, m que pertence aos reais, porque ele queria que um m pertencesse aos reais, tal que o meu m é maior ou igual a 5 meios e é menor ou igual a 5. E tá aí o resultado do exemplo número 2. Vamos lá, galerinha. Exemplo 3. Último exemplo, hein? Determine o sinal da expressão trigonométrica. Tá aqui a expressão trigonométrica. Só que em tempo seguinte, ele só quer o sinal. Então não tem a necessidade de calcular os valores. É só o sinal. Então para isso, o que eu faço? Eu já coloquei aqui, ó, o amigo. Quem é o amigo? Você tá com mais. Liga para ele qual é o número dele? 12, 13, 14. Vou olhar qual é o quadrante e qual é o sinal. Ok? De acordo com a razão. Ó, 120 graus tá no... Vou escrever aqui, ó, embaixo do quadrante, ó. Segundo quadrante. 225 graus, terceiro quadrante. 330 graus, quarto quadrante. 300 graus, quarto quadrante. E 30 graus, primeiro quadrante. Certo? Então, identifiquei os quadrantes, ó. Tá vendo, ó? Agora nós vamos ver, ó. Seno no segundo quadrante. O seno ele é positivo no primeiro e segundo. Então, seno no segundo é positivo. Tá aí, ó. Certinho? Menos cosseno no terceiro quadrante. Cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. No terceiro ele é negativo. Então, vai ter um joguinho de sinais aqui, ó. Certinho, ó. Vai ter um joguinho aqui de sinal. Menos do lado de fora com menos da razãozinha. Vezes tangente no quarto quadrante. Tangente ela é positiva no primeiro e terceiro. No quarto é negativo. Vezes seno no quarto quadrante, né? Seno de 300. O seno ela é positivo no primeiro e segundo quadrante. No quarto quadrante é negativo. E cosseno no primeiro quadrante. No primeiro quadrante todas são positivas. Então, vezes mais. Vamos fazer o joguinho de sinais. Menos vezes menos dá mais. Então, esse vai ficar positivo e esse também vai ficar positivo. Dois positivos somados. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Vezes o menos, vezes o menos, vezes o mais. Isso aqui vai gerar que resultado? Mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. Então tá aí o sinal final da expressão.